Com o cheiro de sal, diesel e humilhação grudado na pele, uma prostituta conhecida como Mulher do Cais sobe a ladeira de Santos decidida a nunca mais voltar para a zona e bate no portão de um convento pedindo para ser aceita ali, do jeito que está, como última tentativa de não morrer na noite. Rejeitada pela Madre Superiora, ela entra na capela disposta a dizer a Deus que essa era sua última tentativa de mudar. E é ali, chorando no último banco, que a freira mais velha e esquecida do convento ouve sua oração e decide entregar a ela uma pequena chave dos fundos e um plano secreto de fuga que pode arrancá-la para sempre do cais. Maria tinha 40 e poucos anos, mas o rosto contava pelo menos 10 a mais. As rugas não vinham só do tempo. Eram marcas de noites mal dormidas, de lágrimas secas com o canto do lençol barato, de cigarros fumados às pressas entre um cliente e outro. Nascerá no interior de São Paulo, numa cidadezinha de lavoura, filha de lavrador e lavadeira. Crescerá ouvindo o barulho do pilão, o ranger da carroça, o apito distante do trem. Não tinha nascido para o cais, muito menos para a zona. Mas a vida raramente pergunta onde a gente quer nascer ou terminar. Saiu de casa aos 17, fugindo de um padrasto violento que tinha transformado a cozinha num campo de guerra permanente. A mãe, fraca e cansada, mal conseguiu segurá-la pela barra da saia. Vai fazer o que na cidade, menina? Perguntava, sem forças para oferecer alternativa. Qualquer coisa que não seja apanhar aqui dentro. Maria respondeu, com um nó na garganta. Pegou o ônibus para Santos com uma mala emprestada e a ilusão de que bastaria ter boa vontade para arrumar emprego de balconista, atendente, faxineira. Descobriu rápido que boa vontade não paga quarto de pensão, nem prato feito na esquina. Trabalhou um tempo em uma lanchonete perto do porto, mas o salário mal cobria as despesas. Quando o dono deu em cima dela, diante da recusa, a demitiu. Começou a roda viva que muita mulher pobre conhece: bicos, diárias, favores. Até que um dia, voltando a pé para a pensão, foi abordada por uma mulher mais velha, bem vestida, cheiro forte de perfume barato, que a avaliou de cima a baixo. Tá difícil, né, moça? Disse, como quem já sabia a resposta. Maria não respondeu. O estômago vazio falava por ela. Se quiser ganhar dinheiro de verdade, tem um jeito mais rápido. A mulher continuou. Não é bonito, não é fácil, mas é o que tem para hoje. A proposta veio quase como uma inevitabilidade. Não foi uma decisão num segundo. Foi o acúmulo de nãos que a vida tinha dado. Quando percebeu, Maria já não estava mais só servindo bebida no bar da zona. Estava servindo o próprio corpo em quartos onde ninguém perguntava seu nome verdadeiro. No começo, repetia para si mesma que era temporário, só até juntar dinheiro para ter uma vida melhor. Mas a vida melhor parecia sempre a um mês de distância e nunca chegava. Cada dívida, cada urgência, cada problema puxava ao longo do sol mais um pouco até que um dia ela acordou e percebeu que fazia anos que repetia essa frase. Na zona portuária de Santos, todo mundo conhece a Mulher do Cais não pelo nome, mas por apelidos. Maria virou Morena do 23, referência ao quarto que ocupava numa pensão perto do armazém número 23. Os marinheiros que vinham de longe a procuravam, pagavam bem, esqueciam rápido. Os estivadores faziam piada quando ela passava, alguns com respeito velado, outros com crueldade aberta. Ela fingia não se importar. Levantava o queixo, rebolava mais, respondia com palavrão na ponta da língua. Criou uma personagem que parecia blindada. A mulher que aguenta tudo, que ri de qualquer ofensa, que bebe mais que homem, que sabe se virar sozinha. Mas a personagem tinha hora para descer do palco. Nas madrugadas silenciosas, depois que o bar fechava e o último homem ia embora, ela ficava sozinha no quarto de paredes finas, ouvindo o barulho dos navios ao longe, e sentia o peso de uma solidão que nenhum abraço de momento resolvia. Foi numa dessas noites que algo quebrou. Um cliente habitual, bêbado além do normal, passou dos limites. Não bastou pagar. Quis humilhar, bater, prender. Maria defendeu-se como pôde, levou um tapa forte no rosto, quase caiu. Quando finalmente o homem saiu, xingando, ela se olhou no espelho rachado do banheiro e mal se reconheceu. O olho inchado começava a ficar roxo. O canto da boca sangrava. Mas o pior não era isso. Era o olhar vazio de quem, por um instante, tinha pensado: deixa ele fazer o que quiser. Minha vida já acabou mesmo. Não, murmurou,
olhando firme para si mesma. Não acabou. Na manhã seguinte, ainda com o rosto machucado, desceu para o bar. As outras mulheres fizeram aquela mistura de piada e solidariedade que é comum em lugar de dor constante. Apanhou. Morena. Esse aí não te pagou para bater. Não? Hein? Deixa pra lá. Amanhã você ganha em dobro. Ela forçou um sorriso, mas por dentro uma frase martelava. Amanhã eu não quero estar mais aqui. Os dias seguintes foram uma espécie de agonia lenta. Tudo continuava igual por fora. Música alta no bar, risadas, ofertas, apitos de navio, cheiro de cerveja e suor. Mas dentro de Maria algo tinha mudado. O que antes era só cansaço virou um nojo. Nojo de si, nojo da repetição, nojo de ver os mesmos homens de sempre, com as mesmas mãos, as mesmas mentiras. Como toda mulher da noite, ela já tinha ouvido falar de convento, de igreja, de vida melhor. Tinha visto uma ou outra companheira sumir, dizendo que ia virar crente ou se mudar para longe. A maioria voltava meses depois, pior do que tinha ido. Isso só alimentava o cinismo geral. Ninguém escapa daqui. Não. Mas naquela semana, por algum motivo, a imagem de um lugar silencioso, com cheiro de vela em vez de cigarro, não saía da cabeça dela. Lembrou-se de quando era menina e a mãe a levava à missa na pequena igreja do interior. Lembrou do som do coro, das vozes cantando, do padre falando de perdão. Lembrou, principalmente, de uma sensação antiga, a sensação de que, apesar de tudo, ela valia mais do que diziam. E se eu tentasse? Pensou, pela primeira vez com seriedade. E se eu sumisse daqui? Entrasse num lugar onde ninguém me conhece? Começasse de novo? A ideia parecia ridícula até para ela. O que um convento ia querer com uma mulher da zona? Imaginava a cara de nojo das freiras, o olhar julgador da madre, o escândalo se descobrissem. Mas a alternativa, continuar ali até o corpo não aguentar mais, parecia, de repente, ainda mais absurda. Numa manhã de domingo, enquanto as outras se arrumavam para a rodada do dia, Maria tomou uma decisão silenciosa. Em vez de colocar o vestido mais provocante, vestiu a roupa mais discreta que tinha. Uma saia mais longa, uma blusa sem decote. Prendeu o cabelo, num coque improvisado. Pegou a mala pequena onde guardava suas poucas coisas de valor. Uma foto da mãe, um terço antigo, algumas peças de roupa, um pouco de dinheiro escondido. Vai para onde, morena? Perguntou uma das colegas, desconfiada. Vou dar um tempo. Respondeu, evasiva. Tempo de quê? De mim mesma. Saiu sem olhar para trás. A cada passo na calçada molhada de maresia, sentia como se uma corda invisível tentasse puxá-la de volta. A zona era uma prisão sem grades, mas com muitos laços, dívidas, medos, hábitos. Ela apertou a mala com força, como se segurasse a própria coragem. O convento ficava num ponto mais alto da cidade, num bairro antigo, um pouco afastado do barulho do porto. As paredes altas, de cal branca, o portão de ferro, a imagem de uma santa no nicho na fachada. Maria ficou alguns minutos parada do outro lado da rua, como se esperasse que uma placa luminosa aparecesse dizendo você não pertence aqui. Nenhuma placa apareceu. Só o som de um sino pequeno, marcando 9 horas. Ela atravessou a rua e bateu no portão. Uma jovem irmã veio atender. Tinha um rosto sereno, curioso. Viu aquela mulher de roupa simples, mas com um ar que denunciava outra vida. O cheiro de cigarro ainda impregnava o cabelo. O olhar era uma mistura de cansaço e desafio. Bom dia, a freira disse, educada. Em que posso ajudar? Maria engoliu seco. Eu queria falar com a responsável. Com a madre. A irmã a examinou rapidamente. Hesitou por um segundo, mas abriu o portão. Entre. Vou chamar a madre superiora. Entrar naquele pátio foi como cruzar um portal de outro mundo. O barulho da rua diminuiu, substituído pelo canto distante de pássaros. Havia um jardim simples, com algumas flores, um banco de pedra, um corredor de claustro. Maria caminhou com passos curtos, sentindo-se deslocada, como uma mancha escura num pano branco. Foi conduzida até uma pequena sala de espera. Quadros de santos nas paredes, uma mesa com jarro de água e copos, cadeiras encostadas. Sentou-se, pousou a mala aos pés e esperou, tentando controlar a ansiedade. A madre superiora entrou alguns minutos depois.
Era uma mulher de uns 60 anos. Olhar firme, expressão austera, hábito impecavelmente alinhado. Tinha o tipo de presença que preenche um cômodo sem esforço. Em que posso ajudá-la? Minha filha, perguntou, sentando-se à frente de Maria. O minha filha soou estranho, mas também doce. Maria respirou fundo. Madre, eu sei que eu não tenho cara de quem costuma vir aqui. Começou, sem rodeios. Eu sou da zona portuária. Trabalho lá embaixo. Nos bares, nos quartos. Fez o gesto vago com a mão. Eu sei que a senhora entende. A madre manteve o rosto neutro, mas os olhos traíram um leve aperto. Não era surpresa. Nos muitos anos à frente daquele convento, já tinha visto de tudo. E por que veio até nós? Perguntou. Porque eu não aguento mais. Maria disse, a voz começando a embargar. Eu tô cansada, madre. Cansada de ser usada, de ser xingada, de ser tratada como coisa. Eu não sei como, nem se é possível. Mas, eu queria ser outra mulher. Queria tentar uma vida diferente. Se a senhora me deixasse ficar aqui, trabalhar, aprender, rezar, eu topo o que for preciso. Eu faço limpeza, cozinha, o que a senhora mandar. Eu só. As lágrimas começaram a escorrer. Eu só não quero morrer lá embaixo. A madre ouviu em silêncio. Não havia ali histrionismo, só um desespero cru. Mas também não era uma decisão simples. Minha filha, começou, escolhendo as palavras. O que você está me pedindo é muito sério. Entrar num convento não é apenas fugir de uma vida difícil. É abraçar outra, com renúncias, regras, votos. E, além disso, há um caminho, um discernimento, um tempo de preparação. Eu faço o que for preciso. Maria insistiu. Eu não tô pedindo para vestir esse hábito amanhã. Só tô pedindo um lugar para começar. Para não voltar pro cais. A madre respirou fundo. Havia várias camadas ali. A pastoral, a institucional, a humana. Um coração compadecido e uma cabeça treinada a manter a ordem. Você tem família? Perguntou. Não aqui. Minha mãe ficou no interior. Eu não vejo faz muitos anos. Para ser sincera, madre, eu não sei nem se ela tá viva. E, hesitou. Você está envolvida com alguém? Tem algum homem que possa criar problemas? Maria soltou quase uma risada, mais amarga do que divertida. Homens demais, madre, mas nenhum por mim. Eles só se importam com o que eu dou, não com quem eu sou. A madre segurou o olhar dela por um longo momento. Ali, naquela fração de segundo, travou-se um embate interior que Maria não via. A vontade de abrir as portas, de acolher, de ser radicalmente evangelho, e o medo real das consequências. Comentários, escândalo, a capacidade daquela casa de lidar com alguém tão ferida. Eu não posso decidir isso sozinha, e nem de imediato. Concluiu, num tom mais duro do que gostaria. Este convento tem regras. Temos um número limitado de vocacionadas, uma estrutura frágil. E, escolheu bem a frase, a sua história é muito complexa. O melhor que posso fazer por você agora é encaminhá-la a uma casa de acolhida, de recuperação, onde talvez possa se reorganizar. Quem sabe, um dia, se ainda sentir esse chamado, voltar a nos procurar. Maria sentiu como se tivesse levado outro tapa. Não pela agressividade. A madre não estava sendo agressiva, mas pela sensação de rejeição. Ainda assim, tentou mais uma vez. A senhora não tá entendendo. Disse, a voz firme apesar das lágrimas. Eu não tô pedindo para ser freira amanhã. Eu tô pedindo para não voltar para a prostituição hoje. Se eu sair daqui sem outra opção, eu vou descer aquela ladeira. E vou acabar de novo no quarto do bar. E, sinceramente, madre, eu não sei se volto viva da próxima. Um silêncio pesado encheu a sala. A madre fechou os olhos por um segundo, como se fizesse uma oração breve. Eu entendo a gravidade do que você está dizendo. Falou. E eu me compadeço da sua dor. Mas também tenho responsabilidade por todas as irmãs que aqui vivem, pela reputação desta casa, pela ordem que preciso manter. Se eu acolho você aqui sem preparação, sem consulta, sem estrutura, posso estar colocando em risco mais gente do que posso proteger. Não é simples. Maria levantou-se, lenta. Sentiu uma raiva quente subir, mas a segurou. Olhou fixamente para a madre. Então a senhora tá me dizendo que aqui tem lugar para santa, para moça direita, para menina que nunca fez nada errado.
mas para uma mulher suja como eu. Não. Não é isso. A madre tentou explicar. É que. É exatamente isso. Maria cortou, sem elevar a voz, mas com um peso inegável. Deus até perdoa, mas a senhora não pode se dar a esse luxo. Houve um momento em que a madre quase estendeu a mão. Quase chamou Maria de volta. Quase disse: espera. Vamos conversar mais. Mas o medo falou mais alto. Passe na capela antes de ir, disse. Por fim, na tentativa tímida de oferecer algo. Lá, pelo menos, ninguém vai te mandar embora. Maria mordeu o lábio, pegou a mala, virou as costas e saiu, com o coração aos trancos. Andou pelo corredor em direção à capela como quem caminha num sonho ruim. Parte dela queria sair direto pelo portão e descer correndo a ladeira. Sumir. Talvez jogar-se em qualquer canto escuro. Mas outra parte, teimosa, lembrou. Passe na capela antes de ir. Entrou. A capela do convento era pequena, simples, bonita na sua pobreza. Bancos de madeira alinhados, um altar de pedra, um crucifixo, algumas velas acesas, cheiro de incenso misturado à madeira encerada. Não havia ninguém. À primeira vista, Maria caminhou até o meio da nave e parou. Olhou para o Cristo na cruz. Ali, em cima dela, um homem pregado, ferido, exposto. E, no entanto, amado, reverenciado, cercado de flores. Engraçado, murmurou, meio amarga. Quando é homem pelado, todo mundo põe no altar. Quando é mulher pelada, todo mundo joga no lixo. Sentou-se no último banco, largou a mala no chão, apoiou os cotovelos nos joelhos e levou o rosto às mãos. E, pela primeira vez em muitos anos, rezou de verdade. Não aquela reza rápida de quem passa na porta da igreja e faz um sinal da cruz automático, mas uma conversa crua, sem filtro. Deus. Começou, sem saber como continuar. Eu não sei nem se o Senhor ainda me escuta. Faz tanto tempo que eu não falo com o Senhor, que eu não sei nem se ainda tenho direito. Mas eu vim. Saí de lá de baixo, subi essa ladeira, bati num portão que todo mundo dizia que era o seu, e levei o não. Não vou mentir, doeu. Doeu porque, se nem aqui tem lugar para mim, eu não sei mais onde tem. As lágrimas caíam, quentes. Eu não tô pedindo para virar santa. Não. Eu sei do que eu vim. Eu sei o que eu fiz. Eu só tô pedindo uma chance de não morrer como eu vivi até agora. Se o Senhor não puder me arrumar um canto, uma saída, qualquer coisa. A voz falhou. Então me leva logo. Porque eu não aguento mais esse negócio de acordar todo dia sabendo que a única coisa que me espera é mais humilhação. Ela ficou assim um tempo, falando, chorando, calando, recomeçando. Não percebia, mas não estava sozinha. No canto lateral da capela, quase escondida atrás de uma coluna, uma figura pequena, encurvada, observava em silêncio. Era a irmã Angélica, a freira mais velha do convento. Tinha mais de 70 anos, costas arqueadas, caminhar lento, mãos trêmulas. Já não participava das reuniões importantes, já não dava aula no colégio anexo, já não tinha cargo. Sua missão agora era simples: rezar, acender velas, cuidar da sacristia, estar presente. E ela estava ali, como estava quase todas as tardes, sentada num banco no canto, rezando o terço baixinho, quando viu aquela mulher entrar. Viu o jeito como caminhava, as marcas no rosto, o olhar entre medo e desafio. Viu quando se sentou, ouviu cada palavra da oração. E algo dentro dela, que conhecia a dor humana de perto, porque, antes de ser freira, também tinha sido mulher pobre de interior, se remexeu. Essa não é uma qualquer pedindo esmola de sentimento, pensou. Essa está no limite. Quando Maria terminou, o rosto inchado, os olhos vermelhos, levantou-se devagar e fez menção de sair. Foi então que irmã Angélica se levantou também, com cuidado, e se aproximou. Minha filha, chamou, com a voz rouca pelo tempo. Maria virou-se, surpresa. Não tinha notado a presença dela. Eu escutei a sua conversa com ele. A freira continuou, apontando para o crucifixo. Maria corou, envergonhada. Eu falei alto demais. Tentou brincar, limpando o rosto com as costas da mão. Às vezes precisa falar alto para atravessar o barulho que a gente faz aqui dentro. Irmã Angélica respondeu, tocando o próprio peito. Posso sentar um pouco? As duas se sentaram no banco. Por alguns segundos, ficaram em silêncio.
A madre não pode me deixar ficar. Maria disse, indo direto ao ponto. Ela tem suas razões. Eu entendo. Mas isso não muda o fato de que, se eu descer aquela ladeira sem nada, eu vou voltar para o mesmo lugar. E eu já não quero mais ser aquela mulher. A freira mais velha olhou para ela com uma doçura firme. Você não é aquela mulher, afirmou. Você é esta, que está aqui agora, pedindo ajuda. O que você fez lá embaixo, você sabe, Deus sabe, mas o mais importante ele também sabe, que você não quer mais aquilo. E o que adianta querer se não tiver para onde ir? Maria rebateu. Vontade não paga quarto, não enche prato, não abre porta de convento. Irmã Angélica respirou fundo. Sabia que tinha pouco poder ali. Não podia contrariar publicamente a madre. Mas também sabia que o evangelho que professara a vida inteira não permitia que deixasse uma mulher ir embora para o abismo sem fazer nada. Me conta, pediu. Você tem alguém fora daquele mundo que possa te acolher? Alguma amiga, parente, colega de outro tempo? Maria pensou. A mãe no interior, distante demais, sem endereço certo. Uma amiga de infância que casara e mudará para não se sabe onde. Nenhuma ponte sólida. Não, respondeu. Eu sou sozinha. Ninguém é completamente sozinho. A freira disse. Mas às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para encontrar quem pode ser família. Ela ficou em silêncio por um instante, como se organizasse os próprios pensamentos. Depois, falou algo que soou estranho inicialmente. Você acredita que Deus escreve certo por linhas tortas? Já ouvi essa frase. Maria deu de ombros. Mas, sinceramente, irmã, minha vida até hoje parece um risco torto em cima de outro risco torto. Não tô vendo muita escrita certa, não. A velha sorriu, sem ofensa. Às vezes a gente só enxerga a caligrafia depois. Disse. E eu tô achando que hoje ele tá começando uma linha nova com você. Que linha, irmã? Maria perguntou, cansada. A linha da fuga. Maria arqueou a sobrancelha. Fuga. Sim. A freira assentiu. Fuga do lugar onde você morre um pouco todo dia. Fuga de gente que acha que sabe quem você é. Fuga. Até daqui, se for preciso. Como assim daqui? Maria franziu a testa. A senhora vai me mandar embora mais rápido? Eu não tô falando de te mandar embora antes da hora. Irmã Angélica respondeu, baixando a voz. Tô falando de te ajudar a ir embora direito. Aquela insinuação acendeu algo em Maria, curiosidade misturada com desconfiança. Ir embora para onde? Se eu não tenho para onde? Quando a gente não tem para onde, a gente começa por ter um por onde. Disse a freira. Um caminho seguro para sair do lugar errado. Depois, a gente descobre o lugar certo. Ela se levantou com esforço. Espera aqui um pouquinho. Pediu. E não desce a ladeira ainda. Por favor. Saiu da capela, caminhando devagar pelo corredor lateral, até a sacristia. Abriu um armário antigo. Vasculhou entre chaves, velas, toalhas. Os olhos buscaram um chaveiro específico. Uma pequena chave de ferro, quase esquecida, que abria um portão lateral, nos fundos do convento, que dava para uma rua menos movimentada, usada, antigamente, por padres que vinham celebrar missa. Pegou a chave, segurou-a na mão por um instante, como quem pesa não só o metal, mas a responsabilidade de um gesto. Depois voltou à capela. Maria ainda estava no banco, agora de cabeça baixa, como quem reza sem palavras. Minha filha, irmã Angélica chamou, sentando-se ao lado de novo. Eu não posso te prometer convento, hábito, voto. Isso não depende de mim. Mas posso te oferecer uma coisa que talvez valha mais por enquanto. Uma saída sem volta para a vida que você quer deixar. Maria arregalou os olhos. Tô ouvindo. Essa chave aqui. A freira mostrou o pequeno objeto de ferro. Abre um portão nos fundos. Se você sair por ali, não precisa passar pelo portão principal. Ninguém da rua vai te ver. E, mais importante, eu conheço uma casa, numa cidadezinha do interior, onde vivem algumas mulheres que, como você, decidiram deixar para trás a noite. Não é convento. É uma casa simples, com regras, trabalho, apoio. A superiora de lá é diferente. Já acolheu gente de tudo quanto é história. Eu posso escrever uma carta para ela, mandar com alguém de confiança, explicando sua situação. Se você topar, hoje à noite mesmo, quando escurecer, eu te levo até o portão dos fundos,
Te dou um pouco de dinheiro que tenho guardado, e você segue com o caminhoneiro que faz rota para lá. Daqui, você não volta mais para a zona. Vai direto para esse lugar. Maria piscou, tentando acompanhar o turbilhão de informações. A senhora tá falando sério. Sussurrou. Eu não brinco com essas coisas. A freira respondeu, firme. Mas precisa ser hoje. Amanhã, talvez, alguém mude de ideia. Seu cafetão pode vir te procurar. A madre pode endurecer ainda mais o coração. E você pode fraquejar. Por que a senhora está fazendo isso? Maria perguntou, desconfiada e tocada ao mesmo tempo. A senhora nem me conhece. Eu conheço mais do que você imagina. Irmã Angélica respondeu, olhando longe. Antes de vestir esse hábito, eu também tive que fugir de um lugar onde me tratavam como objeto. Em outra época, com outras palavras. Só que, naquela época, ninguém me estendeu uma chave. Eu fui na raça. Quase morri no caminho. Se hoje Deus me põe aqui, ouvindo a sua oração, com essa chave na mão, seria pecado fingir que não entendi o recado. Maria sentiu os olhos marejarem de novo, mas agora com outro tipo de lágrima. Não era só dor. Era gratidão misturada com medo. E a madre? Perguntou. Se ela souber, a senhora não vai ter problema. A freira sorriu, com um brilho de travessura santa no olhar. Eu sou velha, minha filha. Velha e aposentada de quase todas as funções. Só me restou rezar e acender vela. Se for para levar bronca por ajudar alguém a não morrer, aceito de bom grado. Além disso, ninguém precisa saber detalhes. Quando derem por falta de você aqui na sala de espera, eu vou dizer que você foi embora pelo portão mesmo. É quase verdade. Piscou. Maria riu. Pela primeira vez em muito tempo um riso que não vinha de cinismo, mas de surpresa. E essa casa? Perguntou. Tem cama. Tem comida. Tem gente que não vai me olhar como lixo. Tem trabalho. Regra. Disciplina. Irmã Angélica respondeu. Mas também tem respeito. Você vai ter que acordar cedo, ajudar, talvez aprender outro ofício. Mas ninguém vai te vender. Ninguém vai te bater. E, se um dia, lá, você ainda sentir o chamado de ser consagrada, vai ter gente preparada para te orientar. Se não sentir, tudo bem. O importante é que você vai estar viva, pela primeira vez, livre para escolher. O coração de Maria batia acelerado. Era como se, de repente, existissem duas Marias dentro dela. Uma, acostumada a desconfiar de qualquer promessa, preparando-se para dar risada e dizer isso é bom demais para ser verdade. Outra, com os joelhos no chão da capela, segurando a mão de Deus com força e sussurrando é agora ou nunca. Eu topo. Disse, sem mais rodeios. Eu topo. Mesmo morrendo de medo, eu topo. Então vamos combinar assim. Irmã Angélica começou a traçar o plano, prática. Você vai voltar lá para baixo agora. Vai pegar suas coisas que ainda não trouxe. Vai agir como se nada tivesse mudado. Não fala com ninguém. Mais tarde, umas 8 da noite, quando o movimento começar mas ainda estiver claro, você sobe de novo. Não entra pelo portão principal. Dá a volta no quarteirão e me encontra na rua de trás, perto do muro lateral. Lá tem um beco. Eu te espero com a chave. E, daí pra frente, você não olha para trás. Se eu encontrar alguém do cais no caminho, olha para frente. A freira disse. Você não deve explicação a ninguém. E, se alguém insistir, diz que veio à igreja pagar promessa. Ninguém discute com promessa. Maria respirou fundo. O plano parecia simples, mas carregado de risco emocional. Ainda assim, soava mais real do que qualquer fantasia que já tivesse feito de fuga. Levantou-se, abraçou a freira de repente, com força. Era um abraço de filha que não abraça mãe há muito tempo. Obrigada, irmã. Sussurrou. Se der certo, um dia eu volto aqui para contar. Se não der, engoliu em seco. Pelo menos o senhor vai saber que eu tentei. Ela saiu da capela, atravessou o pátio, passou pela irmã jovem que havia atendido o portão. A moça a olhou, curiosa, mas não disse nada. Para todos os efeitos, era só mais uma mulher indo embora sem ter conseguido o que queria. Maria desceu a ladeira como quem caminha entre dois mundos. O cheiro de sal e diesel voltou, o barulho do cais aumentou. Cada passo em direção ao bar parecia mais pesado. Ao entrar na pensão, encontrou as colegas no corredor. Sumiu, hein, morena?
Uma delas comentou. Foi arrumar cliente rico. Fui rezar. Maria respondeu, séria. As risadas vieram, imediatamente. Rezou por nós, então. Pediu perdão pelo estoque inteiro. Ela apenas deu de ombros. Entrou no quarto. Trancou a porta. Pegou a mala que tinha deixado quase vazia e começou a colocar dentro o que faltava. Uma blusa, uma saia, um par de sapatos, a foto da mãe, o terço. Olhou pela janela para a rua, para o bar do outro lado. O dono gritava instruções. Os garçons arrastavam mesas. As luzes de neon começavam a piscar. Por um momento, a tentação passou. Você conhece esse mundo. Sabe como funciona. Sabe os perigos. Sabe os truques. O outro mundo é desconhecido. E se lá for pior? E se a casa for mentira? E se te tratarem mal do mesmo jeito, só com palavras bonitas? Ela segurou a borda da janela com força. Pior do que aqui? Perguntou em voz alta, para si mesma. Pior do que deitar com alguém que te enxerga como coisa. Pior do que acordar todo dia querendo estar morta. A resposta veio no silêncio. Não precisava ser dita. Fechou a mala, respirou fundo e saiu do quarto. Ao passar pela recepção, o dono da pensão, um homem gordo, com cigarro no canto da boca, levantou o olhar. Vai para onde, morena? Perguntou, desconfiado. Hoje é dia de muito movimento. Você não pode sumir assim. Vou resolver uma coisa lá em cima. Respondeu, tentando manter a voz neutra. Volto mais tarde. Cuidado para não subir demais e virar santa. Ele zombou. A gente precisa de você aqui embaixo. Aí já não é mais problema seu. Ela retrucou, com uma calma que o deixou desconcertado. Saiu. O relógio da praça marcava quase 7h30. O céu começava a ganhar tons alaranjados. Maria apertou o passo, subindo de novo em direção ao convento. Em cada esquina, via rostos conhecidos. Alguns a chamavam, outros apenas olhavam, surpresos com a roupa menos chamativa. Chegando perto do quarteirão do convento, desviou pela rua de trás, como combinado. Era uma rua mais calma, ladeada por muros altos de casas antigas. No fim dela, um beco estreito levava à parte lateral do convento. Ali, quase invisível para quem não soubesse, havia um portão de ferro menor, meio enferrujado. Irmã Angélica estava lá, à sombra, com um chale nos ombros. Trazia na mão a chave, um envelope e uma pequena sacola. Achei que você não vinha, disse, aliviada. Achei que eu não ia conseguir. Maria respondeu. Mas aqui tô. A freira entregou-lhe um envelope. Aqui dentro tem uma carta minha, explicando sua situação, e o endereço da casa. Explicou. Mostre para a irmã responsável de lá. E não entregue para mais ninguém. Em seguida, estendeu a sacola. Aqui tem um pouco de comida para viagem, e um dinheiro que eu juntei ao longo dos anos. Não é muito, mas ajuda. Eu não posso aceitar. Maria começou, por reflexo. Pode e deve. A freira insistiu. Eu ia deixar isso aqui para quem? Para os ratos. Você é a melhor aplicação que esse dinheiro pode ter. Por fim, colocou a chave na mão dela. Essa é mais simbólica do que prática. Agora, o portão eu abro por dentro. Mas guarda, para você nunca esquecer que um dia Deus te deu uma saída pelos fundos. Não para te envergonhar, mas para te salvar. Maria segurou a chave com força, como se fosse um talismã. E o caminhão? Perguntou. Vem já. Irmã Angélica apontou para o fim da rua. Falei com um motorista conhecido da paróquia. Ele vai até a cidade onde fica a casa. Já expliquei que você é uma amiga em situação difícil. Ele não precisa saber detalhes. Um barulho de motor se aproximava. Um caminhão velho, de cabine azul, dobrou a esquina, vindo devagar. Ao ver as duas figuras, parou. O motorista, um homem de meia idade, com boné e sorriso simpático, acenou. Boa noite, irmã. É essa a passageira? É sim, seu Joaquim. A freira respondeu. Cuida bem dela, viu? É carga preciosa. Ele riu. Pode deixar. Vai na frente comigo, moça. O banco não é confortável, mas é mais seguro. Maria olhou para o caminhão, para a freira, para o muro do convento. Se eu descer daqui 1 ano, disse, sem conseguir terminar a frase. Se você quiser, daqui 1 ano, 10, 20, você volta por aqui, bate neste portão, qualquer um deles, e me conta o que Deus fez com essa história.
Respondeu irmã Angélica. E, se eu já não estiver mais aqui, conta para quem tiver. Essas coisas precisam ser contadas. Elas se abraçaram de novo. Um abraço longo, de despedida e início. Vai com Deus, minha filha. A freira sussurrou. E não esquece nunca. Você vale mais do que fizeram você acreditar lá embaixo. Maria subiu na cabine do caminhão, colocou a mala no colo, segurou a sacola com comida, o envelope no bolso, a chave bem apertada na mão fechada. O motor roncou. O veículo começou a se mover. Enquanto se afastava, ela olhou pela última vez para o alto do convento. Viu, numa janelinha do andar de cima, a sombra de alguém. Talvez a madre, talvez outra irmã, observando. Não importava. A sua história naquele lugar não era de escândalo nem de santidade oficial, mas de uma conspiração silenciosa entre uma freira velha e o Deus que escuta orações na capela. A estrada se abriu à frente. O porto, com seus guindastes e navios, ficou para trás. A cada quilômetro, a sensação de peso no peito diminuía um pouco. O medo, claro, continuava. E se a casa não fosse o que prometeram? E se não se adaptasse? E se sentisse saudade estranha da falsa segurança do cais? Mas, por outro lado, pela primeira vez em muitos anos, havia outra coisa caminhando ao lado do medo. Esperança. Pequena, tímida, mas real. Naquele caminhão, numa noite qualquer de 1976, a mulher do cais deixava, de fato, de ser apenas isso. Passava a ser Maria de novo. Maria que, um dia, talvez contasse sua história para outras mulheres que chegassem à mesma casa, vindo de outros cais, outras esquinas, outros infernos. E, se um dia ela voltasse a Santos e passasse pelo porto, talvez ninguém a reconhecesse. Talvez os homens que a tinham desprezado nem lembrassem do rosto dela. Mas, ao olhar para o alto, para o convento no morro, ela saberia. Ali foi o lugar onde me disseram não. Ao mesmo tempo, onde Deus, através de uma freira esquecida, me disse sim. Talvez você nunca tenha trabalhado na noite, nunca tenha vivido na zona, nunca tenha subido uma ladeira para bater no portão de um convento. Mas, em algum nível, pode-se ver em Maria, tentando desesperadamente sair de um lugar onde a alma morre um pouco todos os dias, batendo em portas que deveriam acolher e encontrando, muitas vezes, mais medo do que misericórdia. E, ainda assim, descobrindo que Deus sempre arruma um jeito de plantão. Uma chave dos fundos, uma pessoa improvável, um plano de fuga que não passa pelo centro das atenções, mas por corredores laterais. A pergunta que fica é: qual é o cais do qual você precisa fugir? Qual é a zona que te convenceu de que você não vale mais nada? E quem pode ser, hoje, a irmã Angélica que Deus quer usar para te colocar numa estrada diferente? Talvez seja alguém simples, sem cargo, sem poder. Talvez seja uma conversa inesperada, uma oportunidade pequena, um gesto que pareça pelos fundos. Não despreze essas chaves. São, muitas vezes, as mais importantes. Se essa história mexeu com você, guarda bem. Não existe instituição tão fechada que Deus não consiga usar alguém lá dentro para girar uma chave escondida na hora certa.